Gravação Bom dia, inicial. pessoal. Obrigado, Denis. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom Hoje, dia. hoje o treinamento vai ser sobre o judicial, tá? Só estou dando uma olhada aqui se estão todos presentes. Acredito que sim, mas quem for entrando aí também vai pegando no meio do caminho. Vamos lá, pessoal. Então, hoje o treinamento é sobre o judicial, tá? Eu peço a todos, inclusive lá no grupo judicial, né, que durante o decorrer aí do nosso relacionamento, vocês mandem dúvidas e eu posso explicar ali por áudio, por vídeo. Vamos fazer um treinamento sobre questões judiciais aí pelo menos uma vez por mês, mas todas as dúvidas ali temos o grupo. Quem não estiver no grupo, peço para ser incluído, né, que ali aquele grupo é feito tanto para incluir os casos, como também para retirar dúvidas, porque a intenção é que todos vocês possam estar capacitados para vender também processos judiciais, que não precise da minha interferência, né? Temos aquela diferença, né, da comissão, que aqueles casos são simplesmente indicados, vocês ganham 10% da comissão do processo judicial, e aqueles casos que vocês vendem, vocês ganham 30% da comissão do processo judicial, tá? A intenção é que vocês estejam capacitados para ganhar 30%, para que vocês possam fazer a venda. E os processos judiciais do direito de trânsito são simples, né? Se vocês forem ver, vocês estão capacitados conhecendo o direito de trânsito para vender o judicial também. Antes de mais nada, eu gosto sempre de começar com a explicação de que a ABS Multas é uma empresa que vende recursos administrativos de trânsito. O que é isso? Não inclui processos judiciais. E isso vocês podem ser questionados, eventualmente, até mesmo por uma possível fiscalização da OAB, porque o marketing realizado pela ABS é feito para recursos administrativos. O marketing judicial ele é muito mais limitado do que o marketing de recursos administrativos. A atuação administrativa é 100% legal e o marketing ele pode ser mais agressivo, porque qualquer pessoa pode fazer um recurso administrativo de trânsito, não é uma atuação exclusiva de um advogado. Vocês podem ter procurações no nome de vocês e vocês fazerem uma atuação administrativa, não só em trânsito, como na prefeitura, num problema de PTU, por exemplo, num problema de regularização de imóveis, vocês podem atuar na prefeitura, em cartório de registro de imóveis, ou numa situação também de uma multa ambiental, pode ser municipal, estadual, federal. Qualquer pessoa no meio administrativo pode atuar. Muitos engenheiros atuam em regularização de imóveis, assim como advogados. Muitos engenheiros atuam numa regularização de imóveis ou problemas ambientais, assim como advogados também. Não é exclusivo da advocacia. Então, a ABS Multas, ela atua em recursos administrativos de trânsito. Já veio aqui mesmo no prédio da ABS Salvador, alguns advogados questionaram: o que é que vocês fazem? Né? E a resposta é: fazemos recursos administrativos de multas de trânsito. As questões judiciais vocês passam para advogados parceiros por indicação, tá? E aí vocês precisam identificar quando que aquela situação pode ser resolvida judicialmente ou não. Então, a primeira coisa que vocês vão ver: existe prazo administrativo para resolver aquele problema de trânsito? Então, o problema administrativo vai ser resolvido com a ABS, matriz, ela que vai fazer o recurso administrativo de multa de trânsito. Agora, quando não há prazo administrativo, que você verifica se há possibilidade ou não de resolver aquilo de forma judicial, para indicar para os advogados parceiros da ABS Multas. Tá bom? Hoje sou eu, estou lá no grupo para ajudar nessa situação. E aí temos as principais ações, né? Que é a indicação de condutor, de proprietário, decadência ou prescrição ou renúncia de propriedade. Hoje eu vou tratar aqui, um pouco mais aprofundado, da ação de renúncia de propriedade. Tá? A ação de renúncia de propriedade é uma ação muito fácil de ser vendida. É a mais fácil de ser vendida, na verdade. Porque o cliente ele tem um veículo no nome dele, às vezes, e na maioria das vezes, fazendo multas, cobrando impostos de PTU, licenciamento, e ele não sabe como se livrar daquele veículo. Ele já passou, já não tem mais documentação, esse veículo está no nome, está sendo utilizado por outra pessoa, ele vendeu, às vezes tem os dados ou não, às vezes tem muitos anos, e ele precisa tirar esse veículo do nome dele.
Agora, a única questão vai tirar com quem? Né? Vai ter que ser com a ABS Multas. Então, ele tem um problema que precisa ser solucionado e só existe a ação judicial para solucionar esse problema. Né? A não ser que ele tivesse em contato com a pessoa que está com o veículo no nome e vá fazer essa alteração de titularidade de forma extrajudicial. Mas se ele veio para a ABS Multas é porque ele não tem essa possibilidade de fazer. Vai ter que ser por meio da ação judicial. E o que é a ação de renúncia de propriedade? É justamente dizer, essa propriedade não é minha, eu renuncio ela. Esse direito está lá no Código Civil, no artigo 1275, inciso 2º, e se considera, né, que a perda da propriedade pode se dar pela renúncia. E a renúncia é um ato unilateral, significa, independe de qualquer pessoa. Eu simplesmente digo, essa propriedade não é mais minha. Se quiser dizer, esse celular não é mais meu, jogo fora, faço o que quiser. O problema é que, em algumas situações, essa propriedade está registrada no meu nome e eu quero tirar do meu nome. Pode ser um número de telefone, pode ser um imóvel, pode ser, no caso, um veículo. Mas essa renúncia, ela não vai ser simples, tá? Por quê? Porque existe uma resistência do judiciário, principalmente do Estado, porque aquela propriedade gera impostos, gera tributo e, na maioria dos casos, está gerando multas. Alguém está infringindo a lei, às vezes colocando uma situação de risco na via, ou da vida das pessoas, ou até mesmo possíveis crimes. Alguém pode cometer crimes com uma moto, que é o caso mais clássico, ou algum veículo que está transitando, e eles precisam saber quem está em posse daquele veículo. Então, na ação de renúncia de propriedade, nós não vamos apenas dizer, esse veículo não é mais meu. Nós precisamos demonstrar para o juiz, ou demonstrar para o juiz que tentamos, no mínimo, conseguir provas de que aquele veículo está com outra pessoa, conseguir a venda, porque o juiz ele vai considerar uma irresponsabilidade da pessoa ter vendido um veículo sem ter realizado todas as formalidades necessárias ou sem sequer saber o nome. Acontece, às vezes a pessoa não sabe mais o nome, foi um veículo vendido há 20 anos atrás, não lembra. Mas o juiz vai considerar uma irresponsabilidade você ter feito isso, e você tem o dever de correr atrás desses dados. Correr atrás, pelo menos, do nome da pessoa, do endereço, lembrar onde foi que vendeu, e dar esses critérios mínimos para que o juiz tente encontrar esse veículo. Um dos pedidos que fazemos de forma liminar é o bloqueio de circulação do veículo, mas muitos juízes também não aceitam de forma liminar. Ele quer que você demonstre, antes de bloquear a circulação do veículo, que realmente você não encontrou aquele veículo, que você tentou encontrar aquele veículo, né, que você está buscando de alguma forma. E como que vamos conseguir isso? Tá? O juiz, normalmente, ele vai pedir algumas provas de que você tentou encontrar este veículo. Então, a gente precisa, no mínimo, de um CPF. É o ideal, o critério ideal. Um CPF, para que a gente possa realizar buscas por meio desse CPF de endereços, de dados, de outros processos dessa pessoa. Mas muitas pessoas não têm o CPF. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um nome completo, endereço, possível endereço de que já residiu aquela pessoa. A gente precisa de alguma coisa para levar para esse juiz. Por quê? Qual é a diferença? Quando a gente leva para o juiz um processo completo, de CPF, endereço, que tem aquela pessoa, esse processo pode se resolver em menos de um ano. Agora, quando a gente tem um processo e não temos nenhum dado, um processo que pode demorar anos. Tem um processo aqui que é bem interessante, inclusive, que entramos recentemente, que vamos ter que recorrer, que é do juiz de São José dos Pinhais, no Paraná. Segundo o juizado da Fazenda Pública de São José dos Pinhais. Apesar de já termos várias ações no Brasil inteiro de renúncia de propriedade, esse juiz simplesmente entendeu que a ação de renúncia de propriedade de veículo não existe. Ele simplesmente entendeu disso. Não existe ação de renúncia de propriedade. Ou você diz para onde foi o veículo, ou extinguir sua ação. Essa ideia é a faculdade de AD, hein? E, enfim, o entendimento que ele trouxe aqui, de certa forma, se o veículo não está contigo, de fato, você não é mais o proprietário. Mas para tirar... Desculpa aí, o Denis está pedindo no grupo para entrar aí, para autorizar a entrada dele. Mandou no grupo aqui. Desculpa atrapalhar aí. Tá, imagina.
Denis, pedindo pra entrar, eu não. Quem aprova é ele. Grupo É o pedindo pra Ricardo? entrar aí. Ah, deixa eu falar com o Denis, então. Agora sim. Acho que agora aprovaram. Tem mais alguém para entrar? Acredito que não. Então é isso. Foi. Trava o áudio aí, por favor. Ricardo, você está com o áudio travado? Mais alguém? Pode, né? Tá, é isso. Então vamos lá. Voltando, então, por que esse juiz entendeu isso? Né? É justamente pela necessidade de indicar uma pessoa para assumir essa propriedade. Porque o Estado ele tem interesse de cobrar impostos, ele tem interesse de penalizar aquele infrator. Então, a ação de renúncia de propriedade ela deve ser a mais completa possível. Como que já fizemos uma ação de renúncia de propriedade com sucesso, que a gente conseguiu livrar de multas com liminar e tudo. Nós orientamos o cliente, ele foi muito esperto, no sentido de que ele tinha um número do WhatsApp da pessoa que comprou o veículo. E por mais que essa pessoa não esteja mais com o veículo, ele foi lá e falou, poxa, fulano, lembra que a gente vendeu o veículo tal data para você e a gente não registrou ainda em seu nome, estou recebendo um monte de multas, como é que a gente vai fazer? Aí a pessoa foi respondendo, não, essas multas aí foi feita pelo cicrano, fulano, beltrano. Mas, pois é, eu vendi para você naquela data lá, né? Você pagou direitinho e tudo, como é que a gente faz para transferir? E aí ele criou toda uma comunicação ali que o juiz aceitou, deu certo, e a gente mostrou ali que está com outra pessoa. Outra situação também foi bem engraçada, que foi a pessoa ainda cobrando, pô, cara, você comprou meu veículo, né? Nem pagou tudo. Né? Como é que a gente resolve? E o cara falando, eu não vou te pagar nada, estou fazendo um monte de multa mesmo, e o problema é seu, não estou nem aí, não vou resolver, e a gente conseguiu, inclusive, né, esse é um caso que dá para gerar danos morais. E aí também o caso da renúncia de propriedade, dependendo da situação, pode gerar de fato danos morais. Esse caso é um caso que tem potencial para gerar danos morais. Tem outro caso que a pessoa vende para dar entrada para comprar outro veículo para a loja, né? E temos um caso aqui recente, que a pessoa deu um veículo para uma loja, como entrada para comprar outro veículo, a loja vendeu esse veículo e não fez nenhuma transferência. Né? Aí envolve direito de consumidor junto com loja, aí fica mais fácil ainda de ganhar danos morais. Mas já tivemos casos que pedimos danos morais e foram rejeitados. Por quê? Porque o juiz entende que é uma culpa recíproca. Você vendeu o veículo e você não tomou as medidas necessárias. Tá? Então, danos morais vai gerar quando a gente tiver boas provas de que existe alguém fazendo multas em nome de outra pessoa e que não está nem aí para isso, como foi o caso de uma pessoa que ele conseguiu produzir essas provas no WhatsApp, ou quando envolve uma loja, né, que aí envolve o direito do consumidor também, que a loja se responsabilizou para fazer toda essa transferência e não fez. Então, a ação de renúncia de propriedade é uma ação fácil de vender, como eu disse ali no início, porque o cliente precisa dessa solução desse problema. Tá? Em alguns casos, a gente consegue vender com danos morais. Né? Quando a gente consegue comprovar que existe alguém fazendo de propósito essas multas e não ligando para a regularização do imóvel, ou quando envolve loja. E aí, por isso que essa venda dessa ação também ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque é uma ação que vai ter audiência, diferente das ações de indicação do condutor e decadência. Que a gente vai ter uma audiência de conciliação e, às vezes, uma audiência de instrução. Então, tem grande chance de ter 2 ou mais audiências. Por isso também a diferença do valor. A ação de renúncia de propriedade a gente não consegue vender por menos de R$3.000. Tá? E quando envolve danos morais, eu sempre aconselho ainda a gente tentar pegar um pouco desses danos morais no contrato, oferecer de 40% a 20% também de êxito. Ou seja, dependendo de quando você ganhar danos morais, você tem chance de ganhar 10 mil, 5 mil reais de danos morais, a gente pede 20, então nunca se sabe. E a gente pega aí 20% a 40% para negociar no contrato. Né? Muitos clientes ainda, quando são de lojas, assim, a loja ainda vai te dever um dano moral, você recupera o que você pagou e ainda divide o dano moral com a gente. Tá? É um dos argumentos. Mas o dano moral só vai existir quando tiver boas provas, né? Normalmente loja faz contrato, provas que está se cobrando a transferência dos veículos, provas que, apesar, né, que não houve ali a comunicação de venda, não houve a efetiva transferência,
Nosso cliente tentou resolver isso de forma extrajudicial, está sendo prejudicado dolosamente ou por negligência da outra parte. Então, a ação de renúncia de propriedade, gente, é uma ação que precisamos do máximo de documentos possíveis, porque existe essa resistência do judiciário que quer que você indique onde está esse veículo, com quem está esse veículo, porque eles precisam cobrar impostos, cobrar tributos, cobrar os valores das multas, punir quem está utilizando este veículo. Não podemos simplesmente dizer, não quero mais o veículo, fique aí para o Estado, se vire. Apesar da lei dizer que isso é possível, existe uma resistência, até porque a gente está brigando contra o próprio Estado que está cobrando, né? Eles têm interesse nisso, de cobrar o tributo, né? E eles colocam aí no meio o interesse público. Tá bom? Alguma dúvida de renúncia de propriedade até aqui, pessoal? Algum caso que vocês queiram comentar? Ainda não. Tranquilo. Então, renúncia de propriedade, em resumo, é isso. Então, vou aproveitar mais meia horinha que eu tenho aqui, né, para falar também agora sobre indicação de condutor, tá? Que é o nosso carro-chefe no judiciário, que é onde a gente consegue a maioria das liminares, a maioria dos estados já estão acompanhando, com exceção de São Paulo, aí que a gente tem ainda uma certa resistência, mas nos demais estados temos conseguido liminar aí com uma certa tranquilidade, né? E é como a gente consegue resolver a maioria dos problemas. Por quê? Qual é o carro-chefe na ABS? Né? Suspensão e cassação. A maioria das suspensões e cassações, né, são feitas por pontos, tirando o caso de bafômetro, né, que obviamente tem que ter uma abordagem, não tem como você dizer, foi outra pessoa que soprou bafômetro no meu lugar. Não tem como dizer isso. Então, tirando o caso de bafômetro, todas as demais situações de suspensão e cassação têm potencial para você indicar condutor. E aí, é uma situação que você tem que ver por que o cliente recebeu aquela suspensão, aquela cassação, né? A suspensão tem multas autossuspensivas. Quando a multa for autossuspensiva, principalmente, você tem que ver se a pessoa foi abordada, né? Se a pessoa foi abordada, não tem como indicar condutor, tá? Então, se a pessoa não foi abordada, mas consta lá, né, condutor indicado, você tem que ver, tem que perguntar se foi abordado, e quando consta lá condutor indicado, ou a pessoa assumiu a multa, que também não tem como indicar condutor, ou ela está como condutor principal, que o sistema coloca como condutor indicado, mas, na verdade, ela não assumiu aquela multa, é a opção que tem hoje em dia de você ter um veículo em seu nome, mas você cadastrar um condutor principal. E aí todas as multas que forem acontecer de radar, essas situações que não houver abordagem, vai direto para esse condutor principal, e no sistema aparece como ele tivesse assumido a multa. E às vezes não assumiu, não assinou nada. Só perdeu o prazo para indicar o verdadeiro condutor. Por isso que vamos indicar judicialmente. Ou é aluguel de veículo, contrato de veículo alugado, que também consta lá como ele tivesse assumido a multa, mas na verdade ele só assinou um contrato dizendo que assume as multas. Mas só porque ele alugou um veículo no nome dele, não significa que era ele que estava dirigindo. Então, o problema das multas autossuspensivas é porque alguém vai ter que assumir a suspensão no lugar dele. Mas, às vezes, tem alguém que pode assumir essa suspensão no lugar dele, né? Não trabalha com a CNH e pode assumir essa suspensão. Ou, como que alguém também pode assumir a suspensão? Quando houve cassação. A pessoa perdeu a CNH porque dirigiu para a CNH suspensa por causa de uma multa autossuspensiva. Vocês têm que fazer essa cadeia, né? A pessoa vai ter que ficar 2 anos sem dirigir e fazer a CNH de novo. Aí, às vezes, alguém assume aquela suspensão ali, não, eu fico 6 meses sem dirigir e faço a reciclagem. No seu lugar, melhor do que você ficar 2 anos sem dirigir e ter que fazer a CNH de novo. É mais custoso, mais tempo. Então, isso tudo também depende da situação. Mas o principal é a suspensão por pontos. A suspensão por pontos, gente, você tem que prestar atenção, principalmente em alguns estados que não têm as informações completas, quais são todas as multas que ele recebeu no período de 12 meses. Porque o ato instaurador da suspensão, às vezes, vem só com as multas que foram suficientes para suspender a CNH, mas às vezes tem uma pontuação excedente. Então, por isso que é bem importante ter o extrato completo. Então, você vai ver todas as multas que ele recebeu durante aquele período de 12 meses, ver se ele vai fazer os 40 pontos, né, deixar dentro dos 40 pontos, deixar com 39 pontos, se ele tem EAR, né, independentemente da qualidade das multas, se ele não tem EAR, prestar atenção se tem gravíssimas, porque uma gravíssima diminui o limite para 30, 2 gravíssimas diminui o limite para 20. E todas as multas que forem de radar, principalmente que não foram assumidas, que dá para indicar condutor,
você pode indicar aquelas multas para o condutor que tiver, né, acesso àquele veículo, que houve, né, ou a direção daquele veículo, que esteja disposto a assumir essa pontuação, e deixar o cliente na pontuação limite para liberar ele da suspensão ou da cassação. Muitas vezes o cliente só quer se livrar da cassação. Tem cassação, gente, que é uma coisa que eu gosto de mostrar, porque a maioria das cassações, realmente, o cliente foi abordado com a CNH suspensa, recebeu a cassação. Mas teve um caso mesmo que a pessoa fez um malabarismo, passou 20 multas para outra pessoa da suspensão para liberar a cassação, mas na cassação ele não foi abordado. Houve uma abertura de um processo de cassação porque ele recebeu uma multa de radar, que não houve indicação de condutor, no período de suspensão. Ou seja, ele só precisava ter indicado aquela multa que gerou a cassação. Não precisava nem se importar com o processo de suspensão que ele já tinha cumprido, já tinha feito reciclagem, já tinha feito tudo. Então, ele tinha que indicar só uma multa. Então, a gente tem que ver que a cassação, quando for dirigido CNH suspensa, tem que ver se foi por abordagem ou se foi um processo de cassação aberto por causa de uma multa de radar que ele não indicou o condutor. Tá? Desde o processo é bem mais simples. E o processo de indicação de condutor é simples dessa forma. É só ver a pontuação e deixar ele dentro da pontuação limite. Ou indicar a multa, né, que gerou a cassação para alguém que possa assumir. E é nesse processo que conseguimos a maioria das liminares. Tá? Tem muita gente que às vezes fica inseguro. Tem um cliente aqui que recebeu uma suspensão, cassação, já passa direto para mim. Tenta pegar o processo completo, veja lá, pode tirar dúvida comigo, pergunta assim, Luan, ok, eu estou com um cliente, ele está com esse processo aqui de suspensão, ele está com tantos pontos, quais multas eu poderia indicar? Porque a venda, ela é basicamente, você não precisa explicar tudo para o cliente, né? Até porque tem gente que diz que até é bom não explicar tudo, porque ele entende como é que se faz, mas às vezes ele é advogado, conhece um amigo advogado, vai lá e faz. Né? Você tem que dizer que existe um meio, que você conhece o caminho, né? Que sim, se ele conseguir, né, indicar condutor naquela situação, a gente consegue fazer um estudo bacana para deixar tudo redondo. E aí vocês fazem esse estudo junto comigo, podem me chamar ali no grupo do judicial mesmo, aí todo mundo aprende junto, eu vou fazer os prints ali, essa pessoa teve não sei quantos pontos, podemos indicar essa multa, que ele fica dentro da pontuação limite. Tá? E a gente sempre faz uma estratégia para que a gente consiga fazer no time onde já está ganhando. Por exemplo, Curitiba. O município de Curitiba nem contesta mais as ações de indicação de condutor. Quando ele vê uma ação de indicação de condutor lá, o município de Curitiba só diz, eu concordo, tá bom. Não faz mais contestação. Então, quando tem um monte de multa, que a pessoa tem multa, por exemplo, sei lá, de Maringá, Araucária, Curitiba, DENIT, PRF, a gente vê se as multas de Curitiba já são suficientes para deixar ele dentro da pontuação limite, e a gente só indica as pontuações de Curitiba, que a gente sabe que ali vai ser mais fácil. Os juízes de Curitiba dão liminares e o município de Curitiba nem contesta. Então, é algo que vai fluir com bem mais facilidade. Agora, às vezes não tem o município de Curitiba, a gente tem que ir por exclusão. Quais são os piores órgãos para a gente atuar? Órgãos federais e o Estado de São Paulo. A gente sempre tenta evitar esses dois hoje. Tá? A Justiça Federal, ela tem uma jurisprudência mais resistente, né, em todos os aspectos de direito de trânsito, é uma justiça que gosta de penalizar mesmo. Tá? E o Estado de São Paulo vai na mesma linha. Então, quando tem multa, DENIT, PRF, qualquer outro órgão federal que vem aí, a gente evita. Né? Tenta concentrar nas multas estaduais, né? Sempre que possível. Até mesmo quando é no estado de São Paulo, a gente tenta concentrar nas multas estaduais do estado de São Paulo do que nas multas federais. Porque quando tem uma multa federal, atrai a competência da Justiça Federal. Você é obrigado a entrar com a ação na Justiça Federal. E sempre temos também, nessa hora de indicar condutor, de ver se estamos indicando condutores para multas no mesmo estado. Porque acontece, às vezes, e isso dificulta, por quê? Porque digamos que tem um cliente que fez uma viagem de Florianópolis para Curitiba. Ele recebeu multa em Santa Catarina e no Paraná. A gente tem que ver se a gente consegue concentrar tudo num estado só. Porque, se não der, a gente vai ter que entrar com duas ações judiciais. Uma em Santa Catarina e outra em Curitiba, e ganhar liminar nas duas para ter o mesmo efeito, que é a regularização da CNH do cliente. Então,
Também o mesmo acontece quando é federal. Por mais que sejam multas só no município de Curitiba. Mas foi ali na linha verde, BR, competência da Justiça Federal, e outras, né, municipais ou estaduais, e não for suficiente concentrar tudo num só, a gente vai ter que entrar com 2 ações, uma na Justiça Federal e outra no município de Curitiba. A gente sempre tem que tentar concentrar no mesmo órgão, no mesmo estado, para que a gente não precise entrar com várias ações. Teve um cliente mesmo que já aconteceu, ele não fechou, até porque não tinha como cobrar com uma ação só, que ele era caminhoneiro e ele pisou, mas ele teve multas em 5 estados diferentes e precisava indicar nos 5 estados. E ele teve que ser 5 ações judiciais. Né? Então, ele acabou não fechando com a gente, né? Não sei o que ele fez, mas eu trabalho de 5 ações. Né? Isso, obviamente que a gente não ia cobrar como 5 ações individuais, mas é um trabalho que dificulta até para conseguir eliminar, porque para ele conseguir regularizar a CNH, tem que conseguir eliminar nas 5 ações. Se não conseguir uma, não ia dar certo. Né? Então, sempre tentar concentrar, né, as multas num lugar só. Às vezes não é possível, mas sempre tentar no possível. Evitando federais e de outros estados. Tá bom, pessoal? É muito complexo porque é simples, na verdade, mas sempre no caso a caso vai ter alguma peculiaridade. Por isso eu peço, utilizem o grupo do Judicial, a gente vai trabalhando lá, vai ser um mini treinamento para todo mundo acompanhar, eu vou fazer por áudio, faço por prints, vou mostrar, tentem fazer assim junto com a gente, tá? Que a intenção é vocês aprenderem a fazer sozinhos isso aí, já mandar para a gente com a documentação toda completa. Falando em documentação, uma coisa que eu lembrei que é bem importante para a gente fazer. Toda vez que a gente for entrar com ação de indicação de condutor, ou de qualquer ação em que a gente tenha os dados da parte contrária, né? Porque na indicação de condutor, a gente vai entrar com o processo contra a pessoa que vai assumir a multa. E isso a gente tem que deixar certo para o cliente. Como funciona? E a gente vai dizer, essa pessoa que vai assumir a multa, vamos processar ele vai assinar já uma declaração, assumindo, mas vamos processar ele vai ser réu. Mas diz para ele não se assustar, porque ele vai receber a intimação, às vezes, por WhatsApp, correio, ou oficial de justiça na porta, só dizer, sim, fui eu que fiz as multas, acabou. Não precisa contratar advogado, deixa o processo correr à revelia, porque a revelia é justamente essa, ausência de defesa e confissão sobre os fatos que foram narrados na inicial. Então é isso, você vai ser processado, vai receber a citação, ignora, confissão, depois com a confissão dele já vai para a sentença, acaba o processo. Esse é o procedimento. Mas precisamos dos dados corretos. Isso tem acontecido em algumas ações de indicação de condutor, que a declaração, às vezes, o endereço da pessoa está incompleto. Ou, às vezes, a pessoa fica até insegura, né, e não dá o endereço completo, ou dá o endereço errado, por mais que ele esteja assinando a declaração. Então, a gente precisa confirmar o endereço da pessoa e o que estamos padronizando já. Pegando o número de WhatsApp e colocando na declaração junto com os dados dele. Tá? Na qualificação lá, vai colocar brasileiro, a profissão, né, o CPF, o endereço e o número de WhatsApp. Por quê? Porque se deu errado na carta R, que é o procedimento padrão, a gente já disse para o juiz, tente citar pelo WhatsApp e a gente já vai ter o WhatsApp ali na própria declaração, já agiliza o processo. E vamos sempre padronizar qualificação com o WhatsApp da pessoa que vai assumir a declaração, não precisa do WhatsApp do cliente. Tá? Na procuração, eu até peço para evitar que o cliente coloque o WhatsApp. Eu não coloco o WhatsApp do cliente por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes pode ser que ele venha receber notificações e fique confundindo a situação pelo WhatsApp. E segundo, que temos um golpe aí, que aconteceu comigo anteontem, de novo, do falso advogado. Como é que acontece? As pessoas ficam procurando as publicações dos processos, e aí se conseguem o WhatsApp da pessoa, manda o WhatsApp fingindo que é o advogado, e aconteceu recentemente. Um cliente entrou em contato com esse golpista, o golpista falou, ganhamos uma ação de trânsito que entramos para você, eu sou aqui o doutor Elmenes Luana, né? Aí, tá lá, manda o número do processo, o cliente realmente entrou com ação comigo e tudo mais. Aí fala assim, agora para finalizar o processo, você só precisa fazer um Pix de R$2.000 aqui para o tribunal. Então, como é que ele consegue? Ele conseguiu o WhatsApp. Lógico que é uma venda de informações terrível, mas aí a gente não vai facilitar a vida do golpista dando o WhatsApp do cliente. Então,
O cliente, a gente não coloca o número do WhatsApp dele, nem e-mail, ou o CPC pede para colocar e-mail na qualificação, não coloca e-mail, coloca lá que é desconhecido. Teve um juiz que até intimou, intime-se a parte para complementar os dados da parte autora com e-mail. Coloquei lá, a gente não tem e-mail, ponto. Tá? Para evitar justamente essa propagação de golpes. Mas o WhatsApp da pessoa que vai assumir a declaração é importantíssimo para agilizar o processo, principalmente quando ele não recebe a citação. Tá bom? Lembre-se disso. Procuração, que é o documento do cliente, não tem o WhatsApp do cliente. Tá? Não, a gente não coloca o WhatsApp do cliente nem e-mail. Declaração de quem vai assumir a pontuação, WhatsApp sempre. E se falhar um, a gente já manda direto, a gente não precisa incomodar o cliente, nem incomodar ninguém. Já está o dado ali para ir para o WhatsApp citação direto. E para finalizar, pessoal, alguma dúvida por enquanto vocês queiram questionar sobre indicação de condutor? Só então já fazer mais um parênteses, né? Que tem indicação de proprietário também, tá? Qual é a diferença de indicação de um condutor para a indicação de proprietário? Alguém sabe dizer aí? Tirando o Maurício. Alguém sabe dizer a diferença? De Consegue repetir, por gentileza? A diferença de indicação de condutor para indicação de proprietário. Não, de condutor é para receber a multa, certo? E a de proprietário geralmente é para renúncia. Ou pode estar envolvido. A renúncia também você pode envolver a indicação de proprietário. Mas não necessariamente. Tem uma diferença que tem que fazer. Tem uma diferença que a gente tem que fazer quanto à multa. A gente olha uma multa, a gente sabe que tem que indicar condutor, outra multa a gente sabe que tem que indicar proprietário. Ninguém sabe dizer? Não sei se é o correto, mas vou arriscar aqui, tá bom, gente? Arrisca aí, dona. Temos que arriscar. Multa de indicação de proprietário são as multas vinculadas ao veículo? É isso? É isso também, exatamente, tá? Qual é a diferença? A indicação de condutor, nós vamos utilizar quando estivermos indicando o condutor a multas de responsabilidade do condutor. Tá? Agora, existem multas que são de responsabilidade do proprietário. Então, não adianta você indicar condutor essas multas. Uma multa de ausência de pagamento de licenciamento, né? Você pode indicar que foi outro condutor, mas é a responsabilidade do proprietário, não vai livrar do problema. Multa de má conservação do veículo. Pode indicar que era outra pessoa conduzindo, mas é responsabilidade do proprietário manter o veículo em boas condições de conservação e é uma multa que vai para o proprietário. Então, para você livrar o cliente dessa suspensão ou cassação que ele recebeu por causa de uma multa, né, soma de pontuações, e nessas multas, a maioria é multa de responsabilidade do proprietário, você tem que dizer que ele não é dono. E isso acontece muito. Às vezes, né, eu comprei um carro para o meu filho. Meu filho foi lá e rebaixou o carro, tirou a iluminação e ainda riscou a placa. Só multa de responsabilidade do proprietário, vai tudo para mim. Mas o veículo só está no meu nome. Mas eu não sou proprietário. Quem é proprietário de verdade é outra pessoa. E aí, para eu livrar minha CNH desse problema, outra pessoa vai ter que assumir a propriedade desse veículo. O que aconteceu num cliente meu, né? Recente, que o pai comprou um carro para o filho, exatamente isso aí. E o carro com isso filme, espelhado, não tinha como transferir a outra pessoa assumir essa infração, né? Senão o proprietário do veículo. Exatamente. Então temos que indicar, apesar do veículo estar no meu nome, o proprietário é outra pessoa. E aí essa multa de responsabilidade do proprietário vai para esse proprietário. Por isso que tem a diferença, inclusive na declaração da indicação de condutor e da indicação de proprietário. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Não, vai aparecer quando chegar os clientes com esses problemas. E coloque as dúvidas no grupo, gente. Coloque as dúvidas no grupo, que a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa, né? E a gente vai sempre falando aqui, nos atualizando, como, por exemplo, né? Hoje eu trouxe informação nova. E na declaração tem que constar o WhatsApp da pessoa. Por quê? Porque é algo que a gente precisa se atualizar para agilizar o processo, para deixar o processo mais redondo. Tá bom? E aí temos nossa última, né? Tese mais utilizada,
que é a tese da decadência e da prescrição. Essas são teses um pouco mais complexas, até porque cada tribunal tem entendido de uma forma, né? Isso daí a gente vai tratar depois em outro treinamento de uma forma mais detalhada, mas é basicamente quando o Detran demora demais para aplicar a penalidade, né? O Detran tem prazos para aplicar penalidades, tem prazos para julgar, e o próprio processo administrativo como todo existem prazos. Teve o último caso aí do Alessandro mesmo, que ele colocou lá no grupo do judicial, e isso em São Paulo estava acontecendo bastante, porque eles estavam mudando de sistema, e até hoje está um caos em São Paulo, toda hora eles mudam de sistema, e diversas multas que a pessoa cometeu autossuspensiva lá em 2020, que era a Radar 50, estavam sendo aplicadas em 2024, com a abertura de processo em 2024, ou seja, 4 anos depois. Então, temos aí o prazo de prescrição intercorrente. Isso em qualquer processo administrativo. 3 anos de processo parado gera prescrição intercorrente. Então, a multa que foi lá de 2020, né? Se não houve recurso dessa multa, isso é importante. Porque se ele recorreu dessa multa lá em 2020, o prazo prescricional de intercorrente não existe, porque é processo parado por 3 anos. Se ele recorreu, o processo não ficou parado. Não né? recorreu, ele estava preso. Exatamente, esse caso aí não poderia nem recorrer. Mas, se ele tivesse recorrido, digamos que tivesse resposta de defesa prévia em menos de 1 ano, depois um Anjari ali também em menos de 1 ano, depois um CETRAN ali em 1 ano e meio, aí gerou ali a demora mais de 3 anos, mas o processo estava caminhando, então não ia gerar prescrição intercorrente. Mas como foi um processo parado desde 2020 e abriu um processo em 2024, temos aí uma prescrição intercorrente. A decadência que é o maior problema da gente aí, principalmente para identificar. Em São Paulo mesmo, pelo que eu vi, nunca tem decadência. Por mais que eles demorem 10 anos para abrir o processo, mas eles abrem um processo e instauram a penalidade em menos de 180 dias. O Paraná está fazendo a mesma coisa já hoje em dia com o sistema. Né? Eles notificam da abertura do processo de suspensão. Se você não fez a defesa prévia dentro do prazo de 30 dias, deu 31 dias, eles já estão fazendo a notificação de imposição. Porque a decadência é justamente da abertura do processo, né, a tese mais acolhida, até a imposição não pode haver 180 dias. Como hoje está tudo em sistema, está muito difícil isso acontecer, mas às vezes acontece. Aí quando você apresenta a defesa prévia, que você abre a oportunidade da decadência. Por isso que é muito importante apresentar a defesa prévia, né, vender a defesa prévia. É uma coisa que eu falo aqui, às vezes a gente não vê nenhum problema no auto de infração, não vê nada. Qual é o argumento que a gente tem para dizer para o cliente que vale a pena, às vezes, recorrer? É que se a gente recorrer na defesa prévia e o Detran não der a resposta dentro de 360 dias, a gente ganhou o processo pela decadência. E às vezes acontece. Aqui na Bahia acontece muito. É muito mesmo. A gente entra na defesa prévia, raramente, na verdade, o Detran responde em 360 dias. Então, às vezes o processo está todo redondo. Fizemos defesa prévia, o Detran demorou 360 dias para dar a resposta de defesa prévia, decadência. Tá? E aí... Aqui no Mato Grosso eu tô ferrado, porque estão respondendo com 3, 4 meses aqui. Aqui tá complicado, cara. E recente, de 1 ano para cá, mudou a turma no setor lá, fizeram um mutirão, resolveram, enfim. No Paraná também está assim agora. O Paraná, o sistema do Paraná está muito redondo, então eles estão respondendo muito rápido. Está muito difícil conseguir decadência. Né? Aí a gente tenta a sorte na prescrição geral, que é justamente recorrer para JAR e recorrer CETRAN e esperar que o processo inteiro demore 5 anos. Aqui na Bahia também acontece bastante. Tá? Temos até um processo aí do nosso colega aqui, Ricardo, que já está quase fazendo 5 anos de um recurso de multa que fiz para ele. Então, a gente já ganhou pela decadência, com toda certeza, mas a gente não teve nem resposta ainda da JAR. E já vai fazer 5 anos no ano que vem. E ainda teria CETRAN, então, imagina. Então, 5 anos com certeza já correu aí. Então, é um argumento que eu utilizo até no administrativo aqui, pessoal. Decadência, por mais aí que não é, já estão respondendo em 3, 4 meses, eu sempre sou muito honesto. Eu seria muito honesto aí também no Paraná ou no Mato Grosso, temos a chance de conseguir a decadência. Eles estão respondendo muito rápido, mas nunca se sabe. Vai que o julgador fica doente, perde no meu processo, o sistema dá um problema, que acontece direto. Né? E se não for na decadência, tem na prescrição. E, na pior das hipóteses, né, principalmente quando é muito autossuspensivo, enquanto estiver correndo recurso, não
tem penalidade para ele cumprir. E não ganhamos mais prazo em toda a questão aí que tem muito... O próprio Detran ainda estão se organizando muito nessa questão de instauração do processo de suspensão junto com a multa. Tá? Mas é isso, pessoal. Já estamos aqui chegando às 11h20. Dei um geralzão aí, muita coisa, né? Mas as dúvidas vão aparecer. E eu peço que sempre que aparecerem, vão lá no grupo. Quero incentivar vocês a entender e saber vender esses produtos, tá? E organizar toda a documentação direitinho para que a gente consiga entrar com o processo redondo e o processo corra rápido, que a gente consiga resultado positivo de uma forma mais tranquila, né? O judiciário a gente nunca consegue, a gente nem pode garantir resultado, e o judiciário realmente toda hora muda. Quem acompanha um pouco de decisão judicial em qualquer segmento do direito sabe. Uma hora o STF, o STJ pensa de um jeito, depois pensa de outro. Há uma decisão recente do STJ, que pode ser até interessante, aí que algumas pessoas perguntam, é que antigamente, né, o STJ já tinha pacificado que a atitude suspeita não pode ser embasamento para policial revistar, para revista pessoal, revista em veículo. O STJ agora disse que a atitude suspeita pode revistar veículo, pode fazer revista pessoal, sim. Então, se o policial disser que você está com atitude suspeita, tem que permitir, né, que ele reviste, né, passa toda a revista no veículo. Mas daqui a pouco muda de novo. Semana retrasada não podia. Essa semana pode. A gente não sabe o que pode acontecer semana que vem. Então, está essa loucura. E às vezes, numa revista pessoal, pode encontrar 50 toneladas de cocaína, mas às vezes é anulado pelo próprio STJ, que disse que não poderia ter feito aquela revista com base em atitude suspeita. Então, o judiciário é essa loucura mesmo, né? Mas o que temos é índice de resultado. Então, a gente tenta ir pela probabilidade, que nunca é 100%. Tá bom, pessoal? E é isso. Alguma dúvida? Aproveitando, tem uma suspensão desse mesmo Pedro Gonçalves ali, que tem 100 e poucos pontos acumulados. Ele quer fazer a renúncia do veículo também, ele queria saber se é possível. Só precisa juntar as provas, no caso, certo? Exatamente. Tem gente que tem, né, processo de suspensão cassação por veículo que não está mais no nome dele. O que é que ele precisa, né, nesses casos? Ou conseguir a prova de alguma forma, para conseguir eliminar, né? Sim. Para eliminar, ele precisa de ter provas de que conseguiu vender esse veículo, né, de que vendeu esse veículo antes das multas, né? E até uma informação bem importante, tá, gente? Sempre quando a gente for fazer uma ação de renúncia de propriedade, por mais que a gente não o cliente não saiba a data que ele vendeu, a gente precisa ter uma ideia de quando vendeu, né? Então, por mais que ele não saiba ter noção nenhuma, não sabe quem vendeu, para quem vendeu, onde vendeu, mas pelo menos, diga, pelo menos um ano, que década, pelo menos, você vendeu, né? Tem que ter informações de quando houve essa venda. Por que é importante isso? Justamente para saber, né? Ele quer passar multa de 2020. Mas vendi o carro em 2021, então não faz sentido você fazer, tentar se livrar dessas multas com ação de renúncia de propriedade ou indicação do proprietário, já que você vendeu em 2021, as multas são de 2020. E até na própria declaração, né, quando a gente consegue um proprietário para assumir, na própria declaração, a gente tem que dizer, assumir o veículo desde o dia tal, né, ou desde o mês tal, ou do ano tal, para pegar essas multas. Então, ele tem que fazer justamente isso. Teve um cliente que foi esperto nesse sentido. Foi o quê? Multa de 2019, multa de 2020. Ele foi lá e falou com a cara, cara, te vendi um veículo em 2017, até hoje você não transferiu, né? Conseguindo mensagem do WhatsApp, a gente conseguiu já um resultado positivo. Se ele não conseguiu uma pessoa para assumir a propriedade por meio de declaração, ele tem que produzir essas provas de alguma forma. Teve um cliente mesmo que veio aqui, não, eu fiz boletim de ocorrência e, né, o veículo não estava mais comigo porque, enfim, foi furtado. Mas o boletim de ocorrência foi 2 meses depois das multas, o juiz não vai aceitar. Tá? Por mais que ele tenha sido, de fato, furtado, você vai ter que produzir outra prova. Aí o cara falou, não tenho prova nenhuma de que esse veículo foi furtado, mas ele foi furtado na oficina mecânica. Tá, então a gente vai ter que fazer uma audiência de instrução, chamar os mecânicos para fazer uma testemunha. Qual é uma outra possibilidade do juiz dar uma liminar nesse sentido? Pega os mecânicos lá, ou o dono da oficina, e faz uma declaração, aí eu auxilio nessa declaração, que eles vão dizer, realmente, o veículo tal estava na oficina mecânica que eu trabalho, onde ocorreu o furto na data tal,
presenciei esse furto e tudo mais. Reconhece firma da assinatura, e aí a gente manda para o juiz para ver o que o juiz acha. Mas, se tiver pessoas aí que queiram... E essas pessoas que fizeram essa declaração, elas vão ter que testemunhar depois em juízo também para confirmar essa situação. Vai ter uma audiência específica para que eles confirmem, né? Que se chama de judicialização da prova nessa hora. Tá? E é isso. Aí, fazendo as declarações, produzindo as provas, a gente consegue livrar, mas ele vai precisar de gente para ajudar ele. Só a declaração dele não vai ser suficiente. A palavra do autor aí sozinha não tem valor probatório. É sempre nesse sentido, pessoal. Produzir o máximo de prova possível para a gente conseguir eliminar. Tudo certinho? Opa, vamos lá. Bom dia. Mais ou menos, mas a gente consegue. Tá meio travado pra mim. Tá, vamos lá. Vamos ver. Tá meio travado pra mim. Estão ouvindo? O áudio tá bom. Agora sim. Tá. Então, beleza. Deixa eu fechar a câmera, eu acho que fica mais fácil. Às vezes melhora o áudio. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria comentar, inclusive, obrigado aí, Luan, pelo conteúdo, é sempre muito importante. A gente sempre precisa estar atualizado com relação a todos os tipos de conteúdo e todas as frentes que a gente trabalha, para que a gente possa passar a melhor informação e a mais precisa para o nosso cliente, porque como a gente lida com documento, a gente lida com prazo, então todos vocês já são muito cientes, né, de que pode dar um problema gigantesco. Então a gente sempre precisa estar muito atento com relação a isso. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês, que eu sempre falei, já faz anos desde que eu trabalho com isso, e que às vezes vocês ficam meio travados nisso, que é assim, gente, ó, nós somos um meio e não um fim, tá? A gente sempre tem que lembrar que quando o cliente ele vem pra gente com uma multa, com um processo, quem fez foi ele. Não fomos nós que fomos lá e falamos pro cara desse, ó, recusa o bafômetro, ou faça a influência, né, faça o teste, né, ou passa no sinal vermelho, ou avança mais de 50% do limite da via. A gente não falou isso. Anda pela marca de canalização, anda na contramão. Então, assim, quando o cliente ele vem para a gente poder fazer uma defesa para ele, nós somos um meio, uma possibilidade. E, em muitos casos, nós somos a melhor possibilidade do que ele vai ter, né? Para poder fazer uma boa defesa, para poder ajudar ele a poder arquivar o processo e ter chances de arquivar o processo, e chances reais, ou pelo menos ter uma chance de arquivar o processo. Porque, assim, às vezes a gente fica preso no quesito de, o cara contratou aqui e não vai dar certo, não vai ganhar, tal. Não tem como saber. Né? Existem N possibilidades, às vezes é pelo tempo, decadência, às vezes é pela prescrição, às vezes é pelo erro processual, mas a gente sempre tem que lembrar que foi o cliente que fez a multa. O cliente que fez aquela conduta, às vezes ele não fez, às vezes ele fez, mas às vezes ele fala que ele não fez. Né? A gente já pegou milhares de casos assim, então a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo nesse quesito. O nosso trabalho é poder demonstrar para o cliente que existe um meio, existe uma possibilidade e que nós somos uma boa possibilidade para ele resolver o problema dele, mas que não é certeza, que nem o Luan comentou, nem no judiciário e muito menos no administrativo é certeza. A gente não pode falar que é certeza porque é antiético, né? Até porque a gente não trabalha dessa maneira. Então, por mais que nós tenhamos bons resultados, a gente não vai ganhar todos. Quem dera a gente ganhasse todos, né? Não seria o melhor cenário possível? Então, só comentando com vocês para vocês poderem sempre ficar assim, ó, atentos no quesito de, cara, é uma possibilidade, mas a multa quem fez foi você, o processo quem fez foi você, a gente está aqui para te ajudar, mas nós não somos os salvadores da pátria, né? Porque senão depois perde o processo lá na frente, daí a pessoa fica, puta, mas o cliente vai ficar puto comigo, o que vai acontecer? Tudo bem, ele sabia. Se o processo foi bem redondinho no início, não tem por que ele ficar puto depois, ele sabia. E mesmo assim, ó, eu vou falar um negócio para vocês, já teve vários clientes que a gente ganhou o processo e mesmo assim o cliente ficou puto. Eles vão falar, tá, mas como assim? Ganhou o processo e o cliente ficou puto? Porque o cara é ingrato. Ele achou que a gente fez o mínimo. Ele falou, já teve cliente que chegou para mim e falou assim, beleza, é o trabalho de vocês. Não, cara, nosso trabalho é fazer uma boa defesa e tentar ganhar. Não significa que a gente vai ganhar. Né? E mesmo assim a pessoa, não, tá bom, obrigado. Tem gente que nem agradeceu, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, não fiquem bitolados com relação a isso, tá? A Amy quer comentar um negócio com vocês, eu tô com 3% de bateria, se eu desaparecer da reunião, vocês já sabem. Então, obrigado pela atenção de vocês. Pode falar, Amy. Tava colocando a criança ali. Tá com gripe, não foi pra escola, aí já viram, né? Não, mas só complementando isso que o Ana falou, que é muito real. O Lua também sabe. Não, por mais que a gente queira fazer tudo, tem coisa que não tá na nossa mão, gente. Teve um recurso essa semana, até mandei pro Luan. Era um recurso de característica alterada. Tava tudo legalizado. Tinha lá no documento suspensão, autorização do Detran. O cara pagou, tava tudo certo.
E eles negaram todas as instâncias da defesa. Eles negaram em Jari, em Cetran, em tudo, sendo que estava tudo certo, estava tudo legalizado. E eles, tipo, é isso aí, pronto, entendeu? Com defesas, com respostas de recursos copiadas, igual em todas, falando que o documento que tinha lá era do ano tal, e não era do ano tal. Ou seja, muitas vezes eles nem sequer lê o processo. Então, um recurso ser ganho ou não, nem sempre vai ser pelo mérito da defesa estar boa ou não. Às vezes o pessoal simplesmente não tá nem aí. E é uma merda, né? Eu fico puta, mas é o jogo, né? Não tem muito o que a gente fazer. Da mesma forma que a gente já ganhou recurso, que o processo estava tudo certo, e a gente ganhou porque não julgaram a tempo. Da mesma forma que a gente já perdeu o recurso, que estava tudo certo, não tinha o que questionar, a gente tinha provas, a gente tinha tudo e perdeu do mesmo jeito. Então, a gente sempre fala, né, que é aquilo que o Leno falou, a gente tenta e tudo mais, mas a responsabilidade da multa e do processo não é nossa. Óbvio que a gente vai dar o nosso melhor, mas às vezes não tem o que fazer, né? Para tirar essa culpa, vamos assim dizer, né, de você ficar pensando, poxa, vendi, não deu certo e tudo mais. A nossa parte é fazer uma melhor defesa. E é isso. Agora, se vai ser aceita ou não e tudo mais, não foi você que fez a multa pela pessoa. Então, a culpa não é sua. É só isso mesmo. Valeu, pessoal. É isso, né? Como a gente estava falando aí na reunião. Não temos como prometer e não podemos prometer nada. Né? Quem acompanha um pouco as notícias sabe, o judiciário eles mudam de opinião o tempo inteiro. E sem contar com as mudanças de opiniões, também temos as decisões absurdas, como tivemos agora em São José dos Pinhais, que é simplesmente a juíza disse que não existe ação de renúncia de propriedade, dá vontade só de colar para ela mais de 1.000 de ações que existem no judiciário, para dizer, 1.000 ações de renúncia de propriedade aí há mais de 20 anos rolando, você me diz agora que não existe. Né? E também tem as decisões que a gente trabalha aqui. É uma coisa que eu costumo dizer, que metade do meu tempo no escritório é corrigindo o erro de cartório. Porque existe erro o tempo inteiro. Tem decisões aqui mesmo que pega, junte tal documento. Né? No processo judicial acontece muito isso, que aí o juiz pede, o cartório pede, faltou comprovante de endereço. Aí eu tenho que ir lá e dizer, não, o comprovante de endereço está aqui, na página tal, a gente juntou sim. Às vezes aí o processo atrasou 2 meses só para dizer que o comprovante de endereço foi juntado, está lá. Só eles que não viram e pararam o processo para pedir algo que já está lá. Isso acontece o tempo inteiro. Não é raro, é o tempo inteiro. Metade do meu dia aqui é corrigindo erros do judiciário, do cartório. E a gente trabalha com poder público. O poder público brasileiro não é eficiente, ele é conhecido por não ser eficiente, e a gente trabalha com o poder público, a gente tem que alertar, e todo mundo sabe disso, é uma informação comum. Né? Poder público e eficiência não é algo que o brasileiro está acostumado a ouvir juntos. Então, muito menos poder prometer qualquer coisa nesse sentido. E é isso, pessoal. Acho que o treinamento de hoje foi isso, sobre o judicial. Tendo dúvidas, estou lá no grupo, mandem os casos por lá, vamos fazer juntos, todo mundo assistindo, treinar, todo mundo ficar qualificado para poder identificar quando é o caso judicial e quando pode ser solucionado ou não. Mas estarei sempre aí à disposição. A equipe aqui do judicial também está crescendo para ajudar vocês. Né? Tem o pessoal aí assistindo, tem o pessoal já no grupo. E precisando, só avisar. Forte abraço. Valeu, bom dia, pessoal. Bom dia de trabalho. Bom dia, gente. Bom dia para todos aí. Bom dia, boa semana, pessoal.